Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Este é o artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E exatamente o exemplar com o teor, todos os artigos que formam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento de 1948, 10 de dezembro de 1948, é um dos objetos trazidos para pautar o nosso diálogo de hoje. Por quê? Porque o nosso diálogo de hoje é com a coordenadora especial de políticas públicas de direitos humanos do governo do estado do Ceará. Ela é professora da especialização em Direito de Família da Universidade de Fortaleza, a Unifor, é bacharel em Direito, é defensora pública, mestre em políticas públicas, é a nossa dialogadora de hoje, que nos traz direitos humanos para conversar, não só direitos humanos, mas enfim, é o norte. Me refiro à advogada Michele Camelo, que nos dá a honra da sua presença. Um abraço. Um abraço, um prazer muito grande estar aqui. Michele, abrimos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já ia dizer direitos do homem, mas aí já começaria uma questão de gênero, né? É verdade. Embora esse homem aí tá ligado ao ser humano e não ao ser humano da espécie masculina, né? Da espécie masculina, enfim, do sexo masculino, do gênero masculino. Né? É verdade. Esse tema é um tema muito caro a você, não? De gênero? O gênero é muito caro a mim. Sim. Né? Como especialidade dos direitos humanos, né? Um tema dos direitos humanos. Mas o gênero eu acho que, enquanto mulher, né? Enquanto minoria, eu acho que essa consciência da questão da minoria e batalhar para que não haja mais essa desigualdade, né, que estabeleça uma diferença significativa na cidadania, é tema, é pauta e a gente tem que lidar com isso. Você diria que esse nome aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é por acaso esse nome, e que não seria permitido, não seria recomendável substituí-lo por Declaração Universal dos Direitos do Homem? Não, de jeito nenhum. Estou provocando exatamente para que você fale sobre isso. Não... De como a linguagem pode absorver determinadas mentalidades. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho muito interessante. Aqui do Brasil. Nós passamos aqui no Brasil a questão do negro. Nós passamos, quando foi descoberto o Brasil, 100 anos discutindo se negro era homem ou se era bicho, porque ele só podia ser catequizado se ele fosse homem. Né? Hoje a gente não concebe mais. Nós pensamos, meu Deus, como é que isso aconteceu? Né? Como é que, em determinada fase da evolução humana, se permitiu que houvesse uma violência desse tamanho? Mas nós ainda trazemos no nosso discurso algumas expressões que são expressões ainda preconceituosas. Falamos muitas vezes sem ter preconceito, mas trazendo porque é cultural. Né? Como se eu mentir, que eu morra preta. Né, e outras expressões, a coisa está preta, enfim, por que a gente tem essa expressão? A linguagem ainda carrega resquícios de uma cultura, de uma prática, não? Exatamente. De uma mentalidade. Exatamente. Então, quando a gente fala do homem, a gente está fazendo a mesma coisa. Né? A gente está dizendo o quê? Que existe um gênero, né, que na divisão do gênero, o gênero masculino ele sobrepõe. Embora, na linguagem, no dicionário, tem lá o homem com H maiúsculo, se refere à humanidade, né? E o homem com H minúsculo se refere ao gênero masculino, né? Exatamente. Mas, né? É uma busca da mudança. É uma busca de mudança de paradigmas, inclusive na linguagem. Inclusive na linguagem. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, eles, né? Eles estão ali. No inglês é they. Né? Sim. Quer dizer, não se refere a homem, a mulher, se refere a pessoas. A pessoa. Por exemplo, aqui no artigo 1, com o qual eu abri o programa de hoje, o nosso diálogo. Todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos e
Em dignidade e direitos. Não está escrito aqui, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade. Pessoas se refere aos dois gêneros. Seres humanos. A seres humanos, não importa o gênero. Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser mulher. Exatamente. E aí temos uma complicação maior ainda, e tem tudo a ver com a professora que trabalha exatamente na Unifor, com gênero, enfim, que é você, Michele, que é o seguinte, é que além do papel de homem e mulher, há outros, não? É verdade. Dentro dessa questão bidimensional de gêneros, há outras nuances. Há outras nuances. Né? Nós temos... Estou falando aí dos LGBT. LGBT, TT, não é? É verdade. Ontem mesmo eu participava de um debate sobre adoção por quem vive em união homoafetiva, né? Que é um tema que a gente pensa que está tranquilo, porque foi decidido pelo STF, mas as pesquisas mostram que há uma rejeição muito grande. De que um casal homoafetivo adote uma criança. Então, assim, embora a lei, não vou dizer a lei, né? Mas embora exista uma permissão jurídica para que isso aconteça, a possibilidade do cadastro, da adoção, etc., existe uma rejeição muito grande. Quer dizer, vai ser adotado por homossexual, né? Então vai ser gay. Por quê? Quer dizer que se fosse dessa forma... Se fosse dessa forma, não existiria homossexuais, filhos de casais heterossexuais, claro. Então, assim, ou criados por heterossexuais. Então, essa questão LGBT é uma questão que ainda precisa ser muito trabalhada. A gente vê a questão da homofobia. Como é que se concebe que alguém exerça violência sobre um ser humano por ele ter uma orientação sexual diversa da sua. Se é que há essa diversidade realmente de orientação. É muito complicada essa questão do gênero, porque hoje as pessoas aceitam até o que a lei, quer dizer, o pensamento hoje mais, digamos, mais progressista, mais democrático, mais aberto, é aceitar o que você diz de si mesmo. Exatamente. Como você, é a sua autodefinição. Exatamente. E o nome disso é respeito. Por exemplo, eu posso estar diante, digamos, de todo um estereótipo, um biótipo, né? Um biotipo de feminino, no seu caso, ou masculino no meu, e algum de nós poderá dizer, não, eu me considero mulher. Eu, por exemplo, chegar e dizer, eu sou uma mulher. Ou então você chegar e dizer, eu sou homem. Eu sou biologicamente homem, né? Que loucura. Mas eu sou uma mulher, né? Não é? Eu sou fisicamente, você está vendo aqui uma mulher, eu tenho todos os atributos que uma mulher pode ter fisiológicos. Mas eu me sinto um homem. Você poderia dizer isso a mim. E eu teria que levar em consideração essa definição de gênero. Tem que levar em consideração. Pessoal, intransferível. Tem que levar essa em consideração, inclusive a questão do nome social. Pois é. Quer dizer, a pessoa se identifica com o gênero feminino, se chama, vamos supor, Thalita, né? Se reconhece como Thalita, mas nas escolas acho que assim, nós estamos trabalhando para que haja, então, esse reconhecimento. Né? Porque isso é respeito, né? Isso é respeito à Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Respeito ao ser humano. São dotados de consciência. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Quer dizer, nada pode ser alegado como justificativa para uma discriminação. E aí fala em riqueza. Eu acho interessante quando fala em riqueza, porque muitas vezes nós desenvolvemos um preconceito, ou então que tem algo, Chico de Oliveira, ele fala de cidadania relacional. No Brasil tem muito. Olha, eu vou entrar primeiro, eu vou furar a fila porque eu sou amigo de fulano, porque eu sou filho de ciclano, porque eu sou isso. Quer dizer, não é pelo que você é, né? Mas é porque você conhece alguém, ou você exerce, né, determinado cargo, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu amigo. Então, essa questão da igualdade com relação à diferença social é uma questão que ainda precisa ser muito debatida. A gente precisa vivenciar a igualdade. Vou colocar, então, outro objeto trazido pela nossa dialogadora de hoje, a professora Michele Camelo, defensora pública e que lidera hoje a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará. O objeto é o batom. E vou fazer, continuando aí nesse tema
das definições de gênero, o batom. Me lembrei, sabe de quê? De que me lembrei daquele rapaz, como é o nome dele, meu Deus? O cartunista que se veste como mulher, se pinta como mulher e que está reivindicando, inclusive, o direito de usar o banheiro feminino. É uma questão. Doutora Michele Camelo, eu lhe trouxe um problema. E aí? Digamos que eu digo, eu sou mulher, me sinto, eu tenho todo o biotipo de homem, mas me sinto mulher e quero ter o direito de usar o banheiro público feminino. E aí? Particularmente, vamos dizer, porque ainda é um tema muito polêmico, particularmente eu entendo que tem que usar sim o banheiro feminino, porque você imagina, Ricardo, que essa mulher use o banheiro, essa pessoa do gênero, né? Do gênero feminino, uma pessoa que se identifica enquanto como mulher, utiliza o banheiro masculino, vá ao mictório. É um constrangimento, é muito grande. É muito grande. Sim, é preciso que se trabalhe de fato uma política pública nesse sentido. Porque a pessoa não pode ser excluída, nem é possível que se crie um banheiro para homossexuais, né, de forma geral. Por quê? Porque aí você está colocando, segregando. E a ideia não é segregar, a ideia é trazer, né, é identificar. Então, nesse sentido, é que a política pública ela tem que ser realmente estabelecida, e isso é uma política pública, né, ela tem que ser estabelecida com muito diálogo, com muito cuidado e com muito respeito. Né? E a questão do banheiro é uma questão que merece uma regulamentação sobre isso. Pena que eu não tenho espelho aqui. Sua bolsa não está aqui, né? Minha bolsa está ali. Na linha, né? Mas eu vou colocar mesmo. Posso usar? Pode, fica à vontade. Porque também eu tenho que perguntar se posso usar e você tem todo o direito de dizer não usa. Pelo seguinte, porque é muito íntimo, né? É melhor não usar, não. Né? Use. Melhor não usar, não. Não, aí porque é tão íntimo, não? Estabelecemos é muito íntimo, essa intimidade entre nós dois. Não é? O uso do batom do outro? Não vou te constranger. Eu acho que você está dizendo que eu use só para não ser deselegante comigo, não? Não se deve fazer isso, Michele. Você aceita? Gostaria de usar o meu batom? Não, porque eu ia fazer a cena. Eu vou fazer então. Tá. Eu vou fazer a cena. Eu vou colocar o batom, olha aí. E vou pedir para você falar sobre isso, sobre essa transgressão. Um homem, claro que eu sou homem de teatro, homem de televisão, e que estou fazendo aqui uma cena, mas o direito do homem, inclusive, de quebrar os padrões que o social, que uma determinada temporalidade, uma determinada mentalidade, foi estabelecido para ele como sendo próprio do seu gênero. O homem não precisa ser aquele que não usa batom, que não usa saia, que não sabe chamar de querida, que não sabe fazer um carinho. Nós criamos durante muito tempo um estereótipo de homem, o provedor. Essa questão, acho que, embora esteja superada na academia, ainda não está superada na sociedade. Então, esse seu ato, né, de passar o batom, né, é um ato que, na verdade, traduz essa mudança que se busca, né, esse ideal de não existe mais a figura de papéis de homem e papéis de mulher. Na verdade, existe ser humano, né? E o ser humano é a questão que a gente tratou aqui da declaração, e o ser humano precisa ser respeitado. E isso também não insinua nem indicia este ato de transgressão que fiz, de que a pessoa que o faça agora vai ser enquadrada como homossexual ou como desviado do seu gênero padrão, digamos, não é? Exatamente. Isso aqui isso aqui não é certificado de homossexualidade de ninguém. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E hoje é muito comum os rapazes, né, fazerem sobrancelha, né, fazerem as unhas, né? E isso não significa que são femininos. Isso significa que é um estilo e eles estão vivendo aquele estilo, né? E você acha que as mulheres, a mentalidade geral, assim, as mulheres aceitam, elas são ainda também preconceituosas em relação a isso? A mulher é preconceituosa. Em relação ao metro... Mas nós ainda temos resquícios. Ainda existe. Não é que a mulher é preconceituosa. Temos ainda resquícios. Exato. O preconceito ainda existe da própria mulher. Então, a gente pensa que, não, o machismo é algo do homem. Não. Isso, bom tema! O machismo, há mulheres machistas. Existem mulheres machistas. Eu achei interessante, eu estava dando aula na especialização de Direito de Família e Disciplina de Gênero, e uma aluna colocou, mas eu gosto que meu marido cuide, seja o provedor, que ele pague, eu gosto de ter que dizer onde é que eu vou, ter que dizer
Eu gosto de não poder sair, dele não me deixar sair. Então, assim, e a gente pensa, não, é porque é uma questão social. Não é uma questão de classe social. É uma questão de concepção, é uma questão cultural. Né? Que precisa ser desmistificada, a gente precisa trabalhar muito. Eu espero que a geração da minha filha, das minhas filhas de 1 ano, de 4 anos, já seja uma geração que avançou muito nesse sentido. As mulheres, então, você está me dizendo que elas inclusive, são pontos deflagradores, para a perpetuação, poderão ser, de um machismo. Porque são educadoras, são mães. Exatamente. Vão criar os seus filhos repassando esses conceitos. Mas olha a frase, as mulheres são educadoras, são mães. Na verdade, os pais são educadores. Né? Não, porque nós estamos falando só de mães. Exato. Nós estamos falando só de mulheres aqui. Então, nesse papel realmente de mãe, né, e do papel de pai, se eu sou machista e tolero, né, se eu não me assumo machista, mas se eu tolero uma situação de machismo, eu reproduzo aquilo, né, como um modelo, né, para a geração que vem seguindo. Não, eu quis falar da mulher especificamente porque, exatamente pelo raciocínio que você vinha desenvolvendo, de que um homem ser machista, a gente até diz, não é que perdoa nem justifique, mas diga, então é normal que se compreenda assim, não é? Agora, a mulher, porque sabemos que é a mulher que tem trabalhado contra o machismo, né? Todo o movimento feminista é exatamente de combate ao machismo. Né? E quando você se depara com uma mulher que fica reproduzindo aquilo que ela mais combateu, aí é que é. Você se questiona por quê? Por quê? Pra quê? Né? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Exatamente. Na verdade, é essa reprodução. Então, é por isso, existe até um grupo de estudo na UES que é gênero, família e geração. Porque muitas situações como essa precisam realmente de gerações para que seja mudada essa concepção. E você, Michele, é professora disso, dessa área de gênero, é isso? Como é o nome da disciplina? Gênero. É gênero, só isso. Num curso de especialização... De Direito de Família da Unifor. De Direito de Família da Unifor. Então faz um link entre gênero e direito de família, é isso? Estou querendo compreender a matéria, como é que chama? O espectro da disciplina. A gente não pode, quando vai analisar a família, não pode ignorar a questão de gênero. Até porque família, a gente sabe já que hoje não é mais pai, mãe e filho. Quando é pai, mãe e filho, na verdade a família, ela pode ser uma família de uma pessoa, pode ser uma família de avó com neto, de pai com filho, de mãe com filho. Então a configuração da família, esse novo contorno de família, pode ser uma família cujos pais são pessoas do mesmo sexo, então só de 2 pessoas que compõem o mesmo sexo. Então, o termo família, eu gosto muito de uma expressão da professora Socorro Rostern, que é o seguinte: família é para onde se retorna. Então, aconteça o que acontecer, no dia foi horrível, vou voltar para minha família. Então, assim, eu achei interessante. Não importa a configuração. E não limita. Não limita a configuração. É o lugar da segurança, é o lugar de laços afetivos que me dão um lastro. E é o contorno do afeto. O contorno do afeto. Exatamente, que você está colocando que delimita o que é família. Eu estou conversando então com a professora especialista em direito de família e ela vai colocar agora na mesa um objeto que tem tudo a ver com família. Ela vai colocar a família dela. Olha aqui, é uma foto da Michele, imagino eu, com o marido e 2 filhas. 2 filhas. Olha aqui. E a partir daqui, o que você vai dizer, Michele? O que isso enseja? Essa, vamos dizer assim, é a minha vida. É o lugar para onde você volta. É o meu lugar de retorno, exatamente. É para onde retorno todos os dias. É para onde você retorna, né? Exatamente. Então, assim, é o Eduardo, meu marido, a Lara, de 4 anos, a Maria Eduarda, de 1 ano. Tá aqui. Essa foto, assim, é bem o que a gente é. Nós somos, assim, uma família que gostamos de viajar, que gostamos de conhecer. E viajar não significa ir para muito longe, não. Significa mudar o ar, conhecer novos lugares, ver outra forma de vida, entrar em contato com a natureza. Veja, aqui falando sobre isso, linkando o tema sobre o qual nós estamos falando e a imagem que você me trouxe, Michele. Você vê uma criança aqui, como é o nome dela? A menor? Maria Eduarda. A Maria Eduarda. Mesmo com essa idade, ela tem meses, né, aqui? Aí ela tinha, acho que ela tinha 11 meses. 11 meses. E você bate o olho e diz,
é uma mulher, é um bebê do sexo feminino. Por quê? Porque já está uma configuração, entende? Exatamente. Uma figuração, a roupa, talvez um brinco que tenha colocado, a meia. Acho que até o jeito de se pegar, não sei. Porque, veja, não tem um cabelo ainda longo, que também já é um indício. É um cabelo quase sem cabelo, né? Uma cabeça quase sem cabelo, né? E um dia, como é que isso se constrói? Vai se construindo a partir daqui ou até antes disso, não? Mas eu vou lhe dizer essa questão das crianças. A minha filha tem duas amigas que adotaram uma criança, né? Elas configuram um casal homoafetivo. E a minha filha de 4 anos disse: mamãe, o fulaninho tem 2 mães. Eu disse: quem foi que ele disse isso? Ela: ninguém, mamãe, eu sei. Então, a percepção da naturalidade, né? Você não precisa ter um pai e uma mãe, né? Então, essa geração nova, ela já vem com eu acho que de forma mais aberta, né? Em que encara com naturalidade os papéis, né? Porque a criança nessa fase, ela ainda está, digamos, pré-cultura, né? Ela não está ainda forjada, né? Exatamente. Ela não tem esse estranhamento porque ela não tem ainda o domínio, né? Do que está pré-estabelecido, né? E tudo então ela aceita muito mais naturalidade. Exato. E se você coloca com naturalidade essa questão da orientação realmente sexual, da identidade sexual, né? Aí a gente consegue, né, trazer para essa nova geração essa cultura de igualdade, essa cultura do não preconceito. E aí eu digo, não é só com relação aos homossexuais, né? De uma forma geral. Eu sou nordestina, né? Embora eu não tenha nascido em Fortaleza. Eu lembro que eu fui morar em São Paulo. Quando eu cheguei na minha escola, a diretora foi nas salas e disse: olha, gente, está vindo os nordestinos, eles são iguais a vocês, não precisa ter preconceito. Então, ou seja, os alienígenas chegaram na Terra. Então, assim, aquilo estimula o preconceito. Quem não tinha preconceito começou a pensar: ué, eu preciso dessa preleção para receber os nordestinos. Desse anúncio. Então, aquilo ali me marcou muito, porque realmente gerou um preconceito muito grande. Eu acho que é por isso que hoje eu estudo essa questão do direito das minorias com muito mais afinco, né? E me dói uma situação de preconceito. Você fala em minoria do ponto de vista numérico ou do ponto de vista da inserção, do reconhecimento aos direitos? Não, minoria exatamente, não é questão numérica, tanto que as mulheres numericamente estão em maior número. É por isso que eu fiz a pergunta. Estão em minoria. Então não é a questão quantitativa, é a questão de respeito ou não. Exato. Há uma diferença de um grupo, né? É um grupo que é diferente e por conta dessa diferença ela tem dificuldade de acesso aos direitos de cidadania. Isso. Então, assim, a questão da mulher e do homem. Então, se existe diferença salarial, por exemplo, entre homens e mulheres, e a gente sabe que estatisticamente existe, então é porque elas estão em situação de violação dos direitos. Então, a gente... o critério é a violação do direito. Exatamente. E não a demográfico. Em razão da diferença, exatamente. Em razão da diferença. Exatamente. Então, aí a gente tem os negros. A violação do direito, quer dizer, o gênero como justificativa, como critério para discriminar. Exatamente. Então, para essa diferença, que no caso é o gênero, ou a raça, ou a condição social mesmo, ou a questão de ser indígena. Então, a etnia. Exatamente. Então, isso, o trabalhador, assim, a questão do trabalhador também. Então, assim, se essa diferença causa uma redução nos seus direitos, é porque ela precisa ser cuidada, para que a gente consiga fazer o quê? Uma política afirmativa, para que se iguale. E há o perigo, Michele, de, na tentativa de estabelecer igualdades, perder algumas, como é que eu me explico, meu Deus? Perder algumas diferenças que são fundamentais? Não, eu acho que é valorizar o ser. Eu entendi, eu vejo a sua pergunta. Não sei se eu me fiz entender. No sentido de que a mulher, por exemplo, claro que tem que ter direitos iguais no sentido do trabalho, em todos os sentidos. Mas ela, de qualquer forma, embora elas
é um ser diferenciado. É um ser diferenciado. Ela não precisa ser homem. Ela não precisa virar homem. Ela não precisa ser homem. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, que ela corre o risco de não ter o privilégio de ser tratada com o que há de bom dessa diferença. Exatamente. Ela não precisa deixar de ser mulher. Então, assim, a questão do batom, né? Isso aqui é muito simbólico, porque é a questão da mulher feminina. Ela não precisa perder sua característica de ser feminina, mesmo sendo feminista, né? Vamos colocar dessa forma. Ela não precisa ser igual ao homem. O que se busca não é igualdade. Então, a gente não faz, não urina em pé. Então, a gente vai precisar de um banheiro que a gente se sente para utilizar. Então, por isso, a mulher, as características dela são diferentes. Então, é preciso ter o respeito à diferença, mas também ter uma política, exatamente, que promova a igualdade. Exatamente. É isso que eu queria que você falasse. E você falou exatamente o que eu gostaria de tocar. Quer dizer, que o fato de estar lutando por direitos iguais não implica em nivelar como se nós fôssemos seres humanos iguais nesse sentido, do gênero, né? Exatamente. Que é preciso saber que determinadas coisas têm especialidades, têm especificidades. Exatamente. Né? E que o fato de estarmos defendendo direitos humanos iguais não significa dizer que as pessoas abdiquem das suas especificidades de gênero. Exatamente. Não é? Exatamente. Você falou que da questão do banheiro. Do banheiro, né? É porque essa questão do banheiro é tão simbólica, porque no início da luta das feministas, a gente sabe que nos campos, nas minas, era um banheiro para homens e mulheres. E aí ocorria muita violência sexual às mulheres. Por quê? Porque era espaço fechado que ficava homem e mulher. Então, assim, era preciso primeiro reconhecer o quê? Então, e no início as mulheres lutavam para ser iguais aos homens. E depois elas perceberam que elas não podiam lutar para ser iguais. Elas precisavam lutar para que fossem respeitadas as diferenças. As diferenças. Então, a questão do banheiro é uma questão... Acho que tem que ser as duas coisas, então. Não é isso? Respeito à diferença. O respeito à diferença. E a igualdade de direitos. E a igualdade de direitos. Exatamente. Michele Camelo, você resumiu com duas expressões tudo que tem que ser. Vamos repetir. Adorei isso. Igualdade de direitos. E respeito às diferenças. Mas com respeito às diferenças. Com respeito às diferenças. Porque às vezes o respeito à diferença pode ser confundido com discriminação, né? E aí vem a questão das cotas. A questão das cotas é uma questão muito polêmica. Muita gente diz assim, mas por que a gente precisa de cotas para negros? Então a gente colocou até aqui a questão que foram 100 anos discutindo. Então, assim, não é simplesmente pela dívida que nós temos, que o Estado brasileiro tem com relação aos negros. É muito mais do que isso. É porque nós precisamos promover essa política para que daqui a 20, 30 anos a gente não tenha mais nem que pensar sobre isso, porque os negros já chegaram de uma forma uniforme, nas melhores condições da sociedade. Direitos humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos temas, assim, o tema central, o tema, né, de eixo do nosso encontro de hoje, do nosso diálogo de hoje com a advogada, a defensora pública Michele Camelo, com quem eu continuarei dialogando no próximo segmento do nosso diálogo.